Fala galera, beleza? Aqui é o João Luiz e sejam bem-vindos novamente ao canal Sabedoria Compartilhada. E hoje, pessoal, a gente está continuando a nossa série de conjuntos. Hoje a gente vai ver complementar de um conjunto. Vai ser algo um pouquinho mais curta, mas é um conteúdo muito importante. Isso daqui aparece muito. Então vamos lá, gente. O que é complementar de conjunto? Chamamos de complementar do conjunto A em relação ao conjunto B o conjunto dos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então aqui a gente já tem nossa primeira informação importante. Complementar de um conjunto é uma operação que depende de outra pessoa. Quando a gente via, por exemplo, no geral. Então, assim como soma, né? Para você somar, você tem que somar uma pessoa com outra. Subtração é alguém menos alguém. Complementar é alguém em relação a outro alguém. Pelo menos de maneira geral. A gente já vai ver que a gente tem uma extensão desse conceito, mas vamos começar por aqui. Então, o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Isso daqui que eu quero que vocês lembrem, pessoal. Pertencem a B e não pertencem a A. Então, é o conjunto. Essa é uma das maneiras da gente denotar complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Então, a gente lê de cima para baixo. Complementar de A em relação a B. São os elementos X, tais que X pertence a B e X não pertence a A. X pertence a B ao mesmo tempo que X não pertence a A. E, gente, essa definição a gente só pode usar quando A é um subconjunto de B. Se A não for um subconjunto de B, a gente não pode pensar no complementar. E dessa maneira, a gente pode definir como a subtração. Então, o complementar de A em relação a B é simplesmente B menos A. Pensando isso novamente em conjuntos, né? Operação que a gente viu na aula passada. Bom, gente, tem uma maneira da gente pensar isso em diagramas, que costuma ser algo mais visual, né? Então, né, lembrando que A precisa ser um subconjunto de B, né? A precisa estar dentro de B. Então, quem que é o complementar de A em relação a B? Nesse caso, todo mundo que está em B menos quem está em A. Todo mundo que está em B menos quem está em A. Por isso, novamente, a subtração. E, gente, tem uma observação aqui. Isso daqui é o que mais cai. É o que mais aparece no nosso cotidiano, na nossa vida da matemática. Que é que, se a gente não especificar, a gente toma o complementar em relação ao conjunto universo. Então, a gente está vendo que complementar é alguém em relação a outro conjunto, né? Então, é uma relação entre alguém, um conjunto e outro. Se a gente só fala o primeiro conjunto, subentende-se que o segundo é o conjunto universo. Então, nesse caso, a gente representa simplesmente por complementar de A, dessa maneira, então um A com um Czinho aqui em cima, ou a barra. Isso daqui é complementar de A em relação ao conjunto universo. Quem é o conjunto universo? Bom, o conjunto universo vai depender. O conjunto universo pode ser os números de 10 a 1000. O conjunto universo pode ser todos os números reais, todos os números negativos. A gente já vai ver melhor esses conjuntos. Ou que quer que o exercício especifique. Se o exercício não especificar, a gente usa o que faz mais sentido de acordo com o contexto. Se a gente estiver trabalhando com funções, por exemplo, que a gente vai ver na próxima sessão de vídeos, normalmente o conjunto são os números reais. Então, você fala, o complementar desse conjunto, vocês já podem pensar, ok, é o complementar desse conjunto em relação a quem? Em relação aos números reais, em relação aos números inteiros, e assim por diante. Vou fazer alguns exemplos aqui que essa parte vai ficar mais clara. Bom, pessoal, continuando aqui, então vamos fazer alguns exercícios. Considere o conjunto universo U 0, 1, 2, 3, 4 até o 10, né? Os números de 0 a 10. E os conjuntos A, que é 2, 3 e 4. Conjunto B, que é de 0 a 5. E o conjunto C, que são os números maiores do que 1, que são ímpares. Beleza, então, primeira pergunta. Qual é o complementar de A em relação a B? Vamos lá. Então, complementar de A em relação a B. Como a gente viu, o complementar de um conjunto em relação ao outro são
os números que estão no segundo conjunto, os elementos, né? E não estão no primeiro. Então, é quem está no B, mas não está no A. Ou seja, bom, o B está no B e não está no A. 1 também, pô, mas o 2 já está no A e ele não pode. E o 3, o 4 também, e o 5, aí pode porque ele está no B e não está no A. Não só pode como deve, né, pessoal? Então, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, a gente pode escrever assim, 0, 1 e 5. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa, novamente, do que B menos A. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Letra B, qual que é o complementar de C? Aqui, como ele não falou nada, novamente, é em relação ao conjunto universo. Nesse caso, o conjunto universo é este. Se fosse outro, daria outro resultado. Então vamos lá. Letra B. Bom, quem é esse conjunto? Bom, tem que ser ímpar maior de 1. Então são os números 3, 5, 7 e 9. Então vamos escrever aqui. O conjunto C são os números 3, 5, 7 e 9. Portanto, o complementar de C vai ser conjunto universo menos C. Novamente, o segundo menos o primeiro. E isso vai ficar no final das contas 0, 1, 2, 3 não, 4. Aqui são só os pares até o final, né, galera? O 6, o 8 e finalmente o 10. Belezinha? E última coisa é o complementar de A. Novamente, aqui ele não falou nada, então é em relação ao conjunto universo. Então A é esse conjunto, então o complementar de A, a gente pode pensar que é em relação ao conjunto universo. Então, o complementar do conjunto A, a gente pode escrever como o conjunto universo desse caso, menos A. O conjunto universo é esse, o A é esse. Então, o complementar de A vai ser 0, 1, pula esses 3, né? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Novamente, o conjunto universo ele vai depender do seu contexto. Se você está falando sobre números inteiros e pedem um complementar, o complementar em relação aos números inteiros. Os números reais também e assim por diante. E, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar algum comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar de olho para responder vocês. E queria orar para a gente finalizar a aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui. Gostaria de pedir que o Senhor abençoe, Deus, a mim e as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa ajudá-las a entender, a compreender, a gostar da matemática, Deus. Essa disciplina que é tão boa. Eu oro por cada etapa da preparação deles, Deus, quem for fazer provas, quem estiver se preparando por causa do trabalho, quem estiver no ensino médio, que o Senhor possa abençoar, iluminar as mentes e os corações, Deus, para que no fim toda a honra e toda a glória seja para Ti. Em Teu nome eu oro. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.